Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, que a boa mão do Senhor esteja tocando o seu coração, ministrando a sua vida e que todos nós encontremos diante do altar de Deus o que precisamos para sobreviver na vida espiritual, emocional, física, enfim. Entendemos que o Senhor, sim, tem propósito em tudo que diz respeito a nós, em todas as áreas da nossa vida. Nós estamos celebrando nesse mês de agosto a leitura dos Salmos 88 ao 99, porque faz parte de um propósito de leitura anual que estabelecemos para nós, por conta de estarmos vivendo também um lema, um tema, salmodiando ao Senhor. E, na verdade, o tema salmodiando ao Senhor não está objetivando a leitura dos Salmos, não é isso. Salmodiar ao Senhor, celebrar ao Senhor, adorar a Deus, glorificar a Deus, ter um coração grato ao Senhor, não importando circunstâncias que estejamos vivendo, quer seja aos nossos olhos boa, agradável ou nem tanto, não é? Porque às vezes vivemos situações na nossa vida que parecem não ser tão agradáveis, mas são tratamentos de Deus para nós, então aquilo é bom. E aí nós vamos à Bíblia em Romanos capítulo 8, quando diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Então, a mola mestre disso, a vertente para nós é se nós realmente amamos a Deus. Se amamos a Deus, todas as coisas contribuirão para o nosso bem, porque o Senhor está governando, o Senhor está ministrando a nossa vida. E porque isso é uma realidade, eu quero celebrar com você nesses dias o Salmo 91, quando diz assim, que você bem conhece, a maioria conhece. Interessante que o Salmo 91, até pessoas que sequer leem a Bíblia, tem um exemplar da Bíblia aberto nesse texto, porque entendem ser um amuleto, um pato A, um pato B, um pato Z, enfim, qualquer tipo de pato, né? Mas para quem conhece a palavra de Deus, e eu estou me referindo a quem estuda a Bíblia, sabe que o efeito da palavra não traz nada na vida de quem não se envolve com Deus, da vida de quem não quer se envolver com o Senhor, porque a palavra de Deus é a vontade de Deus expressa, escrita, para a gente olhar, ler, ouvir e aplicar o nosso coração. Por isso que o livro de Apocalipse diz que bem-aventurado aquele que lê, o que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia. Guardar no sentido de reter no coração, como diz o Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, o Salmo 91 é um salmo de relacionamento, de envolvimento com Deus, quando diz exatamente assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, uma das perguntas que poderíamos fazer ao texto, ao ler e ao pensar, ao analisar é: que tipo de pessoa habita no esconderijo do Altíssimo? Que tipo de pessoa descansa à sombra do Onipotente? Então a gente começa a pensar que é uma pessoa que tem relacionamento com Deus. Se nós olharmos o próximo versículo, que talvez eu celebre com você ele amanhã, falar um pouquinho sobre ele, nós vamos ver que é alguém que tem relacionamento com Deus. Quando diz direi do Senhor, então vai dizer do Senhor aquilo que é o seu relacionamento. Mas a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então a segunda pergunta é: quem é que descansa à sombra do Onipotente? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E quando eu leio aqui descansar, eu até peguei essa Bíblia emprestada agora, porque não trouxe a minha para essa gravação, que estava uma Bíblia deixada lá na secretaria. Então, eu me lembro que a sombra do Onipotente descansará, eu me lembro do que Jesus diz em Mateus capítulo 11, quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Existem pessoas que elas se satisfazem com um alívio. Eu estou vivendo aqui um aperto, uma dificuldade,
mas recebi um alívio, estou aliviado, então beleza. Me permita um exemplo tão fraquinho, mas que dá para pensar. Uma dor de dente, está com a cárie ou com qualquer problema de inflamação no canal, enfim. A pessoa está com o dente doendo. Ao invés de tratar, fazer o que tem que fazer, toma ali um analgésico ou coloca uma medicação no local e alivia e fica aliviado por uma semana, então tá beleza, eu não vou procurar recurso. Daqui uma semana dói de novo, faz de novo. Aquilo que vai, como diz o próprio nome, remédio, vai remediar a situação. Existem pessoas que elas são hábeis em remediar a sua situação. Então, se ela está sofrendo algum tipo de pressão ou opressão e se ela souber de algo para fazer, o que tem que se condicionar para aliviar aquela situação, ela não sentir aquilo tão intensamente, ela vai fazer e vai procrastinar, adiar, deixar para depois. Depois eu faço isso, né? O pneu está assim do carro, eu vou fazer isso aqui para dar uma aliviada agora, viagem, depois resolvo isso. E às vezes não dá tempo de resolver, às vezes não dá tempo, né? O motor do carro está com barulho assim, a caixa de câmbio está assim, isso assim, está dessa maneira, na casa a parede está dessa forma, aí você vai lá e bota um decalque lindo em cima. Talvez você fale, isso Deus revelou. Vai lá na parede, coloca um adesivozinho e fica lá, um papel de parede, né? Para deixar aquilo para mais tempo que tem que resolver. Em alguns casos, sim, dependendo da hora, como a pessoa estiver, financeiramente se dá para não fazer. Mas quando fala de questões espirituais, não dá para procrastinar, tem que resolver. Porque senão aquilo vai gerando outras coisas. E Jesus foi categórico em dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem chegar a mim, eu vou aliviar, porque me procurou. Agora, se quiser descanso, se quiser resolver, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, se vai encontrar o descanso, é porque está procurando. Então, ele diz aqui que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra, descansará na sombra do Onipotente, descansará, vai ter descanso, não só um alívio, mas vai ter o ministrar de Deus de uma forma contínua. Por isso que ele diz, aquele que habita, não aquele que habitou, nem aquele que habitará, aquele que habita, o senso é de presença contínua, o verbo está num tempo contínuo, quer dizer, a pessoa habita hoje, habita amanhã, vai habitar mês que vem, ano que vem, vai habitar sempre. Por quê? Porque tem um relacionamento com Deus. E é interessante a gente pensar nessa expressão esconderijo do Altíssimo. Não é um lugar físico, é um posicionamento espiritual, é uma postura espiritual. O resultado de um posicionamento ou postura espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Bom, se é possível então habitar no esconderijo do Altíssimo, vamos conversar sobre isso. Eu vou perguntar a você, você está habitando no esconderijo do Altíssimo? Que tipo de coisas está te afligindo ou estão te afligindo agora? Você já, no seu relacionamento com Deus, já perguntou para Deus, já conversou com o Senhor sobre isso, já contou para Ele aquilo que lhe aflige? Ou você simplesmente acha que Deus, por saber, tem que fazer tudo no automático por você e é por aí que funciona? O reino de Deus, o relacionamento com o reino de Deus é participativo. Deus fala, eu ouço, eu falo, Deus ouve. É relacionamento. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que é um lugar espiritual, e quando fala aquele, não está determinando quem. É quem busca pelo Senhor, quem busca pelo esconderijo do Altíssimo. Então, é habitar nele, estar em Deus, estar em Cristo, se envolver com Cristo. E aí eu te lembro daquela palavra de Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, vem e siga-me. Se vir após, ir após o Senhor, seguir o caminho, a orientação do Senhor, eu tenho que negar a mim mesmo, ou seja, abrir mão da minha vontade por conta da vontade do Senhor na minha vida. Se para segui-lo é assim, e esse seguir é estar nele, é habitar nele, é relacionar-se com ele. Agora mesmo,
esse esconderijo do Altíssimo está aberto para você, tem vaga para você. E o resultado é descansar à sombra do Onipotente. Me permita dizer, o Deus Onipotente, o Todo-Poderoso, vai fazer sombra na sua vida. O sol não vai te castigar. E é interessante que aqui, nesse versículo 1, está um atributo de Deus, um dos aspectos dos atributos de Deus, que é a onipotência. Só Deus é onipotente. Só Ele tem todo o poder. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos nos lembrar que após a ressurreição de Cristo, após se render na cruz do Calvário por mim e por você, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia, ou aparecer ressurreto, seria a melhor expressão, no terceiro dia, em Mateus capítulo 28 declara que Ele disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. O Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, tem todo o poder no céu e na terra. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.